Oração da Manhã Lucas. 1:8 Antes de tudo, pare por alguns segundos e respire fundo. Este momento é sagrado. Você não está aqui por acaso. Deus te conduziu até esta oração porque Ele quer falar contigo. Se você deseja começar o seu dia na presença do Altíssimo, com sabedoria, direção, fé e paz no coração, então permaneça aqui. Esta oração da manhã, inspirada na vida de Lucas, trará respostas, força e consolo. Já aproveite e inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir uma palavra do céu hoje. Lucas, o médico amado, como é carinhosamente chamado por Paulo em Colossenses 4:14, é mais do que um simples autor de um dos evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi um homem de ciência, de detalhes, de pesquisa, mas acima de tudo, um homem de fé. E isso nos ensina algo profundo, que fé e conhecimento não são opostos, mas aliados no caminho da verdade. Quando abrimos o Evangelho segundo Lucas, nos deparamos com um texto que começa assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas 1:1-3. Essa introdução revela a essência de Lucas: zelo, dedicação e reverência pela verdade. Ele queria apresentar a história de Jesus de maneira ordenada, fundamentada e inspiradora. Quantas vezes em nossa vida precisamos aprender com esse espírito? Em um mundo de pressa, ruído e confusão, Deus está nos chamando nesta manhã para olharmos para a verdade com profundidade, para investigarmos com fé e não simplesmente aceitarmos as coisas com superficialidade. Lucas também nos apresenta a figura de Maria, com mais detalhes do que qualquer outro evangelista. É dele a narrativa completa da anunciação do anjo Gabriel, do cântico de Maria, o Magnificat, e dos detalhes do nascimento de Jesus. Isso nos mostra que Lucas valorizava a sensibilidade, a escuta, a experiência espiritual profunda. Ele nos ensina que devemos ouvir mais, observar com atenção e perceber os sinais divinos em meio à nossa rotina diária. E é exatamente por isso que você está aqui agora, para aprender a começar o seu dia com o ouvido afinado ao Espírito Santo, como Lucas foi afinado ao sopro de Deus em suas palavras. Você, que talvez hoje acorde cansado, ansioso, sobrecarregado com o que precisa enfrentar, Deus está dizendo: eu te dou sabedoria e consolo. Como em Lucas 12:6-7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Essa palavra é para você. Deus conhece seus detalhes, seus medos ocultos, suas batalhas silenciosas. E nesta oração da manhã, Ele quer restaurar o seu ânimo e renovar sua esperança. Lucas sabia disso. Ele escreveu para um homem chamado Teófilo, que significa amigo de Deus. E hoje essa mensagem é escrita também para você, que é amigo de Deus, mesmo que se sinta distante. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é uma nova manhã. Um novo recomeço está diante de você. Agora, pare por alguns segundos e declare: Senhor, assim como o Senhor usou Lucas, usa também a minha vida. Me dá sabedoria, discernimento e fé para seguir meu caminho. Permita que o Espírito Santo fale com você através desta oração. E mais uma vez, se esta mensagem está tocando o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal Raízes do Trono Eterno.
É assim que vamos espalhar essa palavra e alcançar mais vidas com a luz do Evangelho. Lucas também foi o único evangelista que narrou as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Isso revela seu coração voltado à misericórdia, ao perdão e à compaixão. E essa será a linha que vamos seguir na parte 2, onde mergulharemos nas parábolas e nos milagres que só Lucas registrou, e o que eles têm a ver com a sua manhã, com sua família e com suas decisões de hoje. Continue com a gente na próxima parte desta oração. O Espírito Santo ainda quer falar muito ao seu coração. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Deus não desperdiça palavras, tampouco desperdiça encontros. E se Ele te trouxe até esta oração nesta manhã, com base na vida e no Evangelho de Lucas, é porque há algo profundo que Ele quer restaurar dentro de você. Respire fundo mais uma vez. Feche seus olhos por alguns segundos e apenas diga: Senhor, fala comigo, me prepara para viver o teu propósito. Se essa oração já está tocando o seu coração, lembre-se de compartilhar com alguém que precisa começar o dia com esperança e paz. Lucas, entre os 4 evangelistas, foi o que mais destacou o cuidado de Jesus pelos marginalizados: mulheres, crianças, leprosos, pecadores e estrangeiros. O coração de Lucas ardia pelas pessoas que ninguém queria, e é justamente por isso que Deus o usou com tanto poder. Talvez hoje você se sinta esquecido, desprezado, deslocado do seu lugar no mundo. Mas Deus quer te lembrar: eu te escolhi desde o ventre, tu és meu. Observe como Lucas traz à tona a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37. Um homem caído à beira do caminho. 2 religiosos passam, mas apenas o estrangeiro, o samaritano, para e ajuda. Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem caído? A resposta é clara: aquele que teve compaixão, e ele finaliza: vai e faze tu o mesmo. Isso é o Evangelho vivo. E é essa a missão que você carrega hoje, ao sair de casa ou ao lidar com os desafios do seu dia. Seja o próximo, seja aquele que ajuda, aquele que levanta, aquele que ama mesmo sem ser reconhecido. Esse é o chamado para sua manhã. Lucas também nos deu a parábola mais comovente de todas, o filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. O filho que se afasta, que desperdiça, que erra feio, mas que é recebido de volta com abraço, festa e aliança, restaurada. Talvez hoje você seja esse filho, ou talvez conheça alguém que esteja assim. E esta manhã é o momento de voltar, de recomeçar, de se lançar nos braços do Pai, sem vergonha, sem medo, porque Ele te espera com amor. Quantas vezes carregamos pesos que não nos pertencem mais, culpa, vergonha, arrependimento, palavras que nos feriram. Mas a palavra de hoje, baseada nesse evangelho poderoso, diz em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você entende isso? Jesus veio buscar o perdido, não o que está no pedestal, mas o que está no chão. Ele te busca agora, enquanto você ora, enquanto você ouve, enquanto você se abre para um novo tempo. Lucas também foi o único a narrar com detalhes o episódio dos discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, 13, 35. Jesus ressuscitado caminha com 2 homens tristes, mas eles não o reconhecem. Só ao partir do pão, os olhos deles se abrem. Essa passagem é um lembrete poderoso. Jesus está caminhando ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Talvez sua dor esteja nublando sua visão. Talvez as pressões tenham silenciado a voz de Deus, mas Ele está aqui. Esta oração é o partir do pão. É o momento em que seus olhos se abrem. Se você está sentindo isso agora, não ignore. Esta é a presença do Espírito Santo. Escreva nos comentários: meus olhos estão sendo abertos. Isso é fé sendo
ativada. E essa é a essência de Lucas: despertar a fé através de detalhes profundos. Lucas era médico, e um médico examina com atenção, não por cima. Examine sua alma agora. O que precisa ser curado? O que precisa ser restaurado? Deus já sabe, mas Ele quer que você reconheça para que Ele possa agir. Lucas também revela a sensibilidade de Jesus nos momentos em que ninguém via. Só ele narra o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11, 17. Uma mulher que caminhava em um cortejo de morte, com tudo acabado. Jesus se aproxima, toca no esquife e diz: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E o morto se senta e começa a falar. Isso é o que Deus quer fazer nesta manhã contigo: interromper o cortejo da dor e declarar vida sobre tudo que parecia morto. Sobre sua fé, seu ânimo, sua esperança, seus sonhos. Não importa o que disseram. Não importa o quanto tentaram enterrar a sua alegria. Deus está tocando no esquife hoje. Ele está dizendo: levanta. Você não nasceu para morrer emocionalmente, espiritualmente ou mentalmente. Você nasceu para viver uma vida de abundância no Espírito. E é por isso que, antes de encerrarmos essa parte, te convido novamente. Inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno se ainda não fez isso, e clique no gostei. Essa é a maneira mais simples de espalhar essa palavra de vida. Ajude a levar essa oração para outros que também estão caminhando rumo a Emaús, sem perceber que Jesus está ao lado. Na parte 3, vamos falar sobre como Lucas descreve a ação do Espírito Santo no livro de Atos. Como esse mesmo Espírito está acessível hoje para você e como ele pode transformar sua rotina, seu lar e suas decisões. Não perca, Deus ainda tem mais para derramar sobre a sua manhã. O livro de Lucas é apenas o começo. Muitos não sabem, mas o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E por que isso é importante para a sua vida nesta manhã? Porque Lucas não só relatou os passos de Jesus, como também os efeitos de sua ressurreição na vida daqueles que decidiram segui-lo com todo o coração. Lucas escreveu para nos mostrar que a obra de Cristo não termina na cruz, nem no túmulo, vazio, mas continua através do Espírito Santo. E é exatamente isso que Deus quer ativar hoje em você, um novo tempo de plenitude espiritual. Muitos vivem apenas parte do Evangelho, mas Lucas nos ensina que há mais. Existe fogo, direção, autoridade, milagres, ousadia, e tudo isso está disponível a partir da presença do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Lucas escreve as palavras de Jesus: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Isso não é apenas um texto antigo. Isso é para você. Isso é o que Deus quer fazer com sua vida hoje. Ele quer te dar poder. Não o poder humano, mas o poder para vencer o pecado, para resistir às tentações, para perdoar o imperdoável, para amar sem retorno, para permanecer firme mesmo quando tudo desmorona ao redor. Você já parou para pensar por que Lucas foi escolhido por Deus para escrever tanto sobre o Espírito Santo? Porque Lucas, como médico, sabia discernir entre o natural e o sobrenatural. Ele entendia de cura física, mas também reconhecia quando a cura era divina. Ele sabia que há dores que nenhum remédio resolve, que há feridas que apenas o toque de Deus cicatriza. E é esse toque que o Espírito quer liberar sobre você agora. Talvez sua oração nesta manhã seja: Senhor, eu não sei mais como agir. Talvez você tenha tentado de tudo: terapia, conselhos, silêncio, fuga, religiosidade, e nada resolveu. Mas agora é hora de parar e permitir que o Espírito Santo assuma o controle. Permita-se ser cheio. Clame agora onde você estiver. Vem, Espírito Santo.
Diga em voz alta, mesmo que com lágrimas: enche o meu coração, transborda o meu lar, renova minha mente. O Espírito que desceu em Atos 2 está aqui. A mesma unção, o mesmo poder, a mesma promessa. Você não está sozinho. Você nunca esteve, mas talvez ainda não tenha se rendido por completo. Esta manhã, o convite não é só para oração, é para transformação. Lucas detalha no livro de Atos a transformação de pessoas comuns em colunas do reino. Pedro, antes medroso, se levanta com autoridade. Estevão, cheio do Espírito, enfrenta a morte com o rosto iluminado. Paulo, antes perseguidor, torna-se apóstolo. Tudo isso sob o mesmo Espírito que hoje deseja habitar em você com plenitude. Essa é a hora de decidir. Você pode viver a mesma rotina, com as mesmas dores e vazios, ou pode deixar Deus te renovar. E para isso é necessário abrir mão de tudo o que impede o Espírito de fluir. Orgulho, mágoas, distrações, falta de perdão, vícios escondidos. Deus quer um altar limpo para derramar fogo. Você está disposto a entregar tudo? Se sim, faça um gesto de fé. Escreva nos comentários a frase: eu me rendo ao Espírito Santo. Esse comentário não é para mim. É para você declarar em voz profética o que está acontecendo no mundo espiritual. Escreva isso com sinceridade e, se puder, compartilhe com alguém. Faça essa oração alcançar lares que estão gritando por socorro em silêncio. Talvez você tenha começado o dia sem direção, apenas procurando uma palavra. Mas veja como Deus te trouxe até aqui. Ele não quer te dar só uma palavra. Ele quer te dar um destino. Ele quer colocar você na rota do propósito. E o Espírito Santo é o GPS da alma. É Ele quem te mostra o caminho, mesmo quando tudo parece escuro. Sabe por que isso é tão urgente? Porque há uma geração inteira esperando pelo seu sim. Assim como Lucas usou seus dons como médico e escritor para servir o reino, você também tem algo único a oferecer. Deus quer usar sua história, suas cicatrizes, seus dons, sua voz. Não subestime o que há em você. Você não é pequeno. Você é a resposta. E ao encerrar essa oração da manhã, eu te convido com todo amor e verdade. Ative sua fé agora. Inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno e ative o sininho. Não é só um clique, é um ato profético. É como dizer: eu quero mais disso todos os dias. Curta, comente, envie esse vídeo para quem precisa se render. Seja um canal de transformação. Seja como Lucas, discreto, mas cheio de autoridade espiritual. E lembre-se, a caminhada com o Espírito Santo não termina aqui. No próximo episódio, vamos mergulhar em outro personagem que revelou camadas profundas do agir de Deus. Não perca! Cada episódio é uma peça no quebra-cabeça da sua restauração completa.